Defesa de Bolsonaro diz que ex-presidente foi dragado para atos golpistas e pede que ele seja absolvido. E você vai ver também. Projeto de anistia ganha força no Congresso. Passageiro grava pouso de emergência de avião com deputado. China realiza o maior desfile militar da história para mostrar força ao Ocidente. E ainda, goleiro morre após defender pênalti em torneio amador de futsal. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira. Olha, nós vamos começar falando ao vivo de Brasília, onde está o repórter Bruno Tibério. Ele acompanhou de perto o segundo dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus que são acusados de tentativa de golpe de Estado. Boa noite, Bruno. Quais as últimas informações, por favor? Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pela RIT. O advogado do ex-ministro da Casa Civil e também da Defesa, Walter Braga Neto, que também foi candidato a vice de Bolsonaro na última eleição, ele foi o último a se manifestar no dia de hoje. Ele iniciou a sua fala afirmando que o general é inocente e que tentou convencer aí o ex-presidente Jair Bolsonaro a desistir de qualquer medida de exceção. Ele, inclusive, reclamou que o general, que está preso preventivamente no Rio de Janeiro, não teve o pleno direito à defesa e chamou o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator Mauro Cid também de irresponsável. A primeira manifestação de hoje foi a do advogado de Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Matheus Milanes disse que o general não participou de qualquer plano golpista e que a partir de 2021 teria se afastado do núcleo de decisões do governo. Já a defesa de Jair Bolsonaro disse que não há nenhuma prova que vincule o ex-presidente ao plano Punhal Verde e Amarelo, que previa ali o assassinato de autoridades, tanto do presidente atual, Lula, o vice Geraldo Alckmin, também do próprio ministro Alexandre de Moraes. Além disso, não vincule também as operações investigadas pela Polícia Federal ou então aos atos dos ataques do dia 8 de janeiro. Na sequência, o advogado Andrão Fernandes Farias, que defende o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, sustentou que o militar agiu de forma contrária a qualquer ruptura e que buscou ali evitar adesões de oficiais a propostas golpistas. Então, no dia de hoje, basicamente foram ouvidas então os 4 últimos ali, foram ouvidos as quatro últimas defesas, então, e agora o processo ele segue na próxima terça-feira, já iniciando aí todo o processo de votação, e o primeiro a votar vai ser o ministro relator Alexandre de Moraes. Kleber, volto com você. Tá certo, Bruno, muito obrigado pelas informações. Olha, como a gente viu aí agora, neste segundo dia, a defesa de Bolsonaro afirmou que não existe uma única prova que o ex-presidente agiu contra a democracia. Discutiu a minuta do golpe e tem a ligação com o atentado de 8 de janeiro. O advogado Celso Villard ainda questionou a delação de Mauro Cid. O segundo dia de julgamento foi marcado pelas falas dos advogados de defesa do ex-presidente Bolsonaro. Celso Villard apresentou as alegações e pediu a absolvição do ex-presidente. O advogado reclamou de cerceamento de defesa, que é a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório, pois a defesa do ex-presidente não teve tempo de ler todos os documentos do processo, e afirmou que 30 anos de prisão para o ex-presidente não seria razoável. Para a defesa, Jair não atentou contra o Estado Democrático de Direito e não existe uma única prova de que ele esteja envolvido com a trama golpista, nem com a discussão da minuta do golpe, os atos de 8 de janeiro. Durante a fala, o advogado Celso Villard questionou sobre a delação de Mauro Cid, dizendo que o tenente-coronel mudou a versão de seus depoimentos várias vezes, e por isso, a delação não é confiável. A questão da delação
Na verdade, eu não sei se foram 11, 15, 16 depoimentos, ministro Fux, como Vossa Excelência tinha feito a pergunta. É ele que realmente foi chamado para depor 11, 12, 13, 14, 15, 16 vezes. Mas nas 16 vezes ele mudou de versão diversas vezes. E isso não sou eu que estou dizendo. Na verdade, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, no último relatório de novembro, quando se disse que ele tinha inúmeras omissões e contradições. Agora, o que mostra isso? Que esse homem não é confiável. Olha, enquanto o julgamento da trama golpista acontece no Supremo Tribunal Federal, do outro lado, o Congresso Nacional trabalha com prioridade para conseguir pautar um projeto que concede anistia a todos os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. A pauta de anistia tem ganhado força a cada momento. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, é um dos principais articuladores do projeto. Ao lado dele estão os líderes do Partido Liberal, familiares de Bolsonaro e representantes do ex-presidente na Casa Branca, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O presidente da Câmara, Hugo Mota, tem dito às lideranças do governo Lula que, se houver votos e um clima ambiente, ele não vai conseguir segurar a votação de anistia aos golpistas. Aliados de Bolsonaro acreditam que já existem votos necessários para aprovar a pauta, mas que Hugo Mota não quer se indispor com o Supremo Tribunal Federal no meio do julgamento. A expectativa é que daqui 2 semanas a proposta entre em votação na casa. A discussão no momento é como será formulado o texto. Aliados do Bolsonaro buscam uma anistia ampla, geral e irrestrita. Sendo assim, não só os participantes dos atos que vandalizaram prédios governamentais seriam anistiados, mas também os líderes do plano, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e os 7 réus. Porém, tudo indica que o texto será alterado pelos parlamentares ao passar no Congresso. E mesmo com a anistia, Bolsonaro ainda continuará inelegível para a próxima eleição. E o deputado Carlos Avalone, do PSDB do Mato Grosso, e o assessor dele passaram minutos de sufoco hoje. Eles estavam indo para uma audiência pública na cidade de Canarana, quando o trem de pouso do avião que levava eles falhou. O piloto precisou realizar um pouso de emergência e tudo foi gravado. Vamos ver as imagens. A aeronave que transportava o deputado Carlos Avalone, do PSDB do Mato Grosso, e o assessor João Uliano precisou fazer um pouso forçado após o trem de pouso apresentar falha enquanto sobrevoava o município de Aragarças, em Goiás. O piloto optou por seguir até a região para usar parte do combustível disponível na aeronave para tentar o pouso. De acordo com a equipe do deputado, ele seguia para uma audiência pública na Câmara Municipal de Canarana, a 838 quilômetros de Cuiabá. Em um vídeo publicado nas redes sociais do assessor, mostra o momento em que a aeronave toca o solo e o piloto tranquiliza os passageiros. Felizmente, ninguém ficou ferido. A equipe do deputado informou que o plano de emergência aeroportuário foi acionado e, por isso, caminhões-pipas, ambulâncias e equipes médicas foram mobilizados para garantir a segurança de todos os envolvidos no acidente. E nesta segunda-feira, câmeras de segurança mostraram o momento exato em que o motorista impediu o estupro de uma menina de 12 anos em Bauru. Vamos conferir essas imagens também. O primeiro vídeo da câmera de segurança mostra o momento em que uma menina estava a caminho da escola junto com um colega, quando é abordada por um homem. Ele a segura e tenta levá-la à força para um terreno baldio. O rapaz que estava com ela apenas observa. Outra câmera mostra o carro preto que para na rua. O motorista notou a situação estranha e ele sai do carro e enfrenta o suspeito. Logo depois, a vítima consegue se afastar do homem e voltar para o lado do amigo. O suspeito tentou fugir, mas não conseguiu. De acordo com a menina, ele a ameaçou e disse estar armado. O homem de 26 anos foi preso em flagrante por tentativa de estupro de vulnerável. Tudo graças a William Ribeiro, o homem que dirigiu o carro e percebeu a tentativa de estupro. E veja a seguir,
China realiza o maior desfile militar da história. E ainda, goleiro morre após defender pênalti em torneio amador de futsal. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. A China realizou um grande desfile militar com a presença dos presidentes da Rússia e da Coreia do Norte. O armamento pesado exibido no evento foi um recado para os países do Ocidente, especialmente os Estados Unidos. Junto dos seus aliados, Rússia e Coreia do Norte, a China faz o maior desfile da sua história, apresentando seus novos armamentos como mísseis de alcance global e armas hipersônicas atualizadas. A China demonstra para o Ocidente sua intenção de se tornar uma potência militar no nível dos Estados Unidos. Na companhia do presidente russo Vladimir Putin e do líder norte-coreano Kim Jong-un, o presidente chinês Xi Jinping quis enviar um sinal tanto aos Estados Unidos como aos vizinhos Índia e Paquistão de que quer reconfigurar o cenário geopolítico a seu favor. Em Washington, o presidente norte-americano Donald Trump elogiou o desfile, mas acusou os três líderes de usarem o encontro para conspirar contra os Estados Unidos. A União Europeia afirma que o encontro dos três durante a parada militar foi um desafio direto à ordem internacional e que enviou sinais anti-ocidentais. No início dessa semana, em uma cúpula regional, Xi Jinping já havia apresentado sua visão de uma nova ordem mundial, pedindo unidade contra a hegemonia e a política de poder, uma crítica velada aos Estados Unidos. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo suspendeu a contratação de policiais militares nas escolas cívico-militares do Estado. Na decisão, o tribunal reconheceu graves falhas na implantação do programa. Criado pela gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, a determinação de suspender o programa Escola Cívico-Militar se deu pelo Tribunal de Contas do Estado. O tribunal apontou graves falhas na implantação do programa. Entre elas, o uso de verbas da educação para pagamentos de policiais militares, caracterizando desvio de finalidade, ausência de estudos prévios de impacto orçamentário e financeiro, falta de planejamento detalhado, metas e indicadores de desempenho e também afronta a Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A medida atende o pedido feito por deputados do PSOL. Em agosto, o Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a decisão que suspendia temporariamente a contratação de policiais militares para trabalhar em escolas cívico-militares. Com isso, o governo de São Paulo retomou o processo seletivo de monitores e monitores-chefes, que farão parte do programa em 100 escolas da rede. Já com a decisão atual, o TCE suspendeu imediatamente a execução do programa e só poderá ser retomado se o governo estadual entrar em conforme com várias medidas solicitadas pelo TCE de São Paulo. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Vamos começar falando de Campeonato Brasileiro, porque tem time do interior paulista fazendo história, não é, Bruno? Isso mesmo, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos assistem. O Mirassol está estreando na Série A neste ano e tem surpreendido a todos com a sua ótima campanha até agora. Fazendo sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, o Mirassol bateu recorde e se tornou o melhor estreante da história dos pontos corridos após 20 jogos de campeonato. O time do interior paulista conseguiu a marca de 35 pontos e um aproveitamento de 58% no período. O melhor estreante até então era o Grêmio Barueri, em 2009, com 51% de aproveitamento e 4 pontos a menos do mesmo recorte. Entre os 4 caçulas anteriores, desde 2003, quando a Série A passou a ser disputada por pontos corridos, o time da Grande
São Paulo foi o que terminou com a maior pontuação e também a melhor posição. O Barueri foi o 11º colocado daquela edição, com 49 pontos e 42% de aproveitamento. Faltam, portanto, 15 pontos para o Mirassol bater o recorde do Barueri na classificação final. Outra marca que o Leão busca alcançar é de ser o terceiro estreante a conseguir vaga em uma competição internacional. Apenas Grêmio, Barueri e Cuiabá se classificaram em sua primeira participação no Brasileirão. Confira agora o aproveitamento de times estreantes na Série A após 20 jogos. Em primeiro lugar, o Mirassol de 2025, com 35 pontos e 58% de aproveitamento, seguido por Barueri de 2009, com 31 pontos e 51% de aproveitamento. Em terceiro lugar, o Cuiabá de 2021, com 27 pontos e 45% de aproveitamento. Em quarto lugar, o Brasiliense de 2005, com 22 pontos e 37% de aproveitamento. Em quinto lugar, o Ipatinga de 2008, com 16 pontos e 27% de aproveitamento. O Mirassol ocupa a sexta posição na tabela e vem de uma goleada por 5-1 sobre o Bahia na última rodada. E Bruno, infelizmente, vamos falar de um assunto triste agora. Um goleiro acabou falecendo durante uma partida. Conta essa história pra gente. Pois é, Kleber, durante um campeonato amador no Pará, o goleiro defendeu um pênalti e logo em seguida caiu desacordado na quadra. Vamos conferir. Durante os Jogos da Semana da Pátria de 2025, em Augusto Corrêa, no Pará, um simples lance corriqueiro do futebol transformou-se em tragédia. A partida estava sendo disputada nos pênaltis, quando em uma cobrança, o goleiro Edson, mais conhecido como Peixe, pulou no canto direito do seu gol e fez a defesa da penalidade. Logo em seguida, o goleiro sai comemorando com seus companheiros de time, mas logo cai desacordado. É possível ver o desespero de todas as pessoas que estavam no ginásio, que logo correram para socorrê-lo. Porém, já era tarde. Edson foi socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu. A causa da sua morte ainda não foi divulgada. Em comunicado, a Prefeitura de Augusto Corrêa suspendeu os jogos nesta quarta-feira e voltará às partidas a partir desta quinta-feira. A Federação Paraense de Futebol também lamentou o ocorrido e desejou forças para familiares e amigos de Edson. Olha, Kleber, é um assunto muito triste e nós desejamos forças aos familiares e amigos do Edson. Com certeza. Então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Um abraço a você e a todos que nos assistem e até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela companhia, uma ótima noite e até amanhã.